Deus te abençoe aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesse dia, nesta hora, porque Deus quer alcançar o teu coração. Eu me lembro que quando eu tinha ali por volta dos meus 14, 15 anos, eu fui para a igreja com 14 anos. Eu ia antes, quando era pequena, com os meus pais, mas nunca tive esse interesse de estar na presença de Deus e essa intimidade que eu tenho hoje. Então, a partir dos 14 anos que eu realmente fui à igreja, aceitar Jesus como meu Salvador, ali eu entendi que ali Deus existia, que Ele era real e que Ele falava. Então, eu tinha meus 14 anos. Quando eu passei por uma luta espiritual, foi o próprio Deus que permitiu, porque Ele até usou uma irmã, né, a pastora da minha igreja, e tinha falado comigo que ele ia passar comigo por um vale muito grande, mas que não era para eu temer, que ele estaria comigo naquele vale. Eu vou falar uma coisa para você, quando eu saí aquela noite que Deus havia falado comigo que não era para temer, que ele estava comigo, é, começou, era uma noite, naquela mesma semana, eu estava dormindo e durante a madrugada eu escutei uma voz me chamando e aquela voz era muito irônica, ironizava comigo. E ela falava assim, porque meu apelido na minha família é Branca, e falava assim: Branca, Branca, acorda. E dava uma risada, uma gargalhada: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. E ria tanto. O meu coração, ele acelerava de uma maneira que parecia que ia sair, que ia sair pela minha boca. Porque era a primeira vez que eu estava vivenciando aquilo no sentido de ouvir. Porque desde criança, desde os meus 6, 7 anos, eu sempre tive uma visão aberta para ver o mundo espiritual. Então, assim, eu via e ouvia as coisas. Então, para quem aqui já me segue há bastante tempo, sabe que minha mãe sempre passou por tribulações com meu pai. Meu pai sempre foi muito ruim com a minha mãe. E eu lembro que à noite, quando havia aquelas brigas, aquelas discussões entre eles, é, quando por volta ali das 3 horas, 3, 4 horas da manhã, eu acordava sempre durante a noite e ouvia pessoas andando pela casa, chinela arrastando. Minha mãe era costureira e ela tinha uma sala, né, um quarto de costura assim, que tinha umas escadas. Nós morávamos no andar de cima e tinha uma escadinha que dava para um quarto embaixo. E ela fez aquele quarto como quarto de costura dela. E eu sei que durante a noite eu ouvia pessoas ali costurando, a máquina costurava. Eu lembro uma certa feita que eu sempre dormia e eu só perdi esse hábito porque Deus, ele me libertou. Deus me libertou, porque até quando, nos primeiros anos de casada, eu cobria a cabeça, eu tinha medo, tinha muito medo. E meu marido falava assim: eu não sei, eu não percebo, você, com esse calor todo, você tá com a cabeça coberta. E eu não conseguia explicar a situação, porque era um trauma que eu trazia comigo desde criança. Então, assim, quando eu ouvia aqueles barulhos, eu tapava a minha cabeça. Eu, às vezes, estava um calor, eu estava quase morrendo ali, transpirada debaixo dos cobertores, mas eu tinha que cobrir a cabeça porque eu ouvia. Um certo dia, meu pai discutiu com a minha mãe, foi para o meu quarto, deitou na minha cama, deitou nos meus pés. E quando eu olho assim, havia uma cortina que separava o meu quarto da cozinha, não é? É, alguém abriu a cortina, pôs-se ali em pé a olhar para nossa cama, olhar para o meu pai, olhar para mim. Quando eu olhei, eu vi uma mulher toda de branco, um véu, uma coisa assim diabólica. E eu até firmei bem os meus olhos e falei assim, gente, será que é minha mãe que está ali parada? Mas não era, porque depois eu perguntei à minha mãe, não me levantei, eu não fui lá no vosso quarto. Então, assim, era uma maldição terrível da minha família. Porque eu lembro quando nós mudamos para essa casa, meu pai já tinha os problemas dele, né? Psicologicamente falando, já vinha de família. Os pais eram assim, os irmãos também eram assim, problemáticos,
Mas quando nós compramos essa casa e nós mudamos para esta casa, e minha mãe até fala, ela fala isso, que quando nós mudamos para essa casa, começou a piorar o estado do meu pai, porque era espiritual. E depois nós fomos pegar informações, né, o que havia se passado antes, e que nós descobrimos que aquela mulher, quando ela vendeu aquela casa, era um casal de idosos. E era uma mulher muito humilde, uma mulher muito simpática. Só que quando nós fomos descobrir, aquele homem que era duro, rígido, ele batia naquela mulher todos os dias. Ou seja, quando eles mudaram dali, aquela legião de demônios ficou naquela casa. E como nós não tínhamos comunhão com Deus, minha mãe ainda lia muito a Bíblia, às vezes ia na igreja, e eles também iam, meu pai também ia, mas nunca foi liberto porque nunca teve um compromisso sério com Deus. A pessoa só é liberta o dia que ela encontra com Jesus. Você pode ver no Novo Testamento que quando Jesus passava, as pessoas eram libertas. Quando Jesus passava, havia cura. Por quê? Porque era o próprio Jesus que estava passando. E a pessoa ia buscar Jesus e encontrava esse poder que emanava de Jesus. Por que que a minha família, o meu pai, a minha mãe nunca foram, assim, praticamente, vamos dizer assim, libertos como deveria ser? Porque não houve uma libertação naquela casa? Porque não havia um compromisso sério. Então, assim, eu estou falando com pessoas aqui que talvez passe por isso, que escute coisas durante a noite, que não dorme direito, que tem síndrome do pânico, que tem ansiedades e coisas assim desse gênero. E que está fazendo a sua vida um inferno, porque a nossa vida se torna um inferno. Porque você não dorme direito, você não come direito, você não tem paz, e a paz é fundamental. E eu quero hoje trazer uma palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou hoje de manhã no meu coração, no Salmos 91, que é aqui o Salmo da proteção divina. Então, quando eu ouvia aqueles barulhos, eu sabia que aquilo não era normal, mas eu sabia também que eu tinha visão aberta para aquilo. E a gente não sabe, quando Deus tem um chamado, eu não sabia que eu era chamada, escolhida pelo Senhor, né, para ver aquelas coisas, mas eu não tinha entendimento. Então, um dia que eu aceitei o Senhor Jesus de todo o meu coração, e o Senhor me permitiu passar por este vale dos meus 14 aos 15 anos, e ele falou assim: eu estou te permitindo isso para o seu crescimento espiritual, porque eu não tinha nenhum crescimento espiritual. Por mais que eu ouvisse falar de Deus, ouvisse falar da igreja, das pregações, eu não tinha essa intimidade com o Pai como eu tenho. Então, naquele dia, quando eu recebi aquela profecia que eu ia passar por um vale muito grande, mas que não era para temer, que Ele estaria comigo, eu pensei que seria mil e uma coisas, mas nunca pensei que seria espiritual. E naquela noite, aquele demônio, porque era um demônio, que foi até a minha cama, e ele começou a falar e ironizar, e eu ouvi a voz claramente. Eu falei assim, eu tô maluca. Eu pensava assim, depois que eu entrei na igreja, eu tô ficando maluca. E era noites consecutivas, e era sempre o mesmo horário. Vinha, me acordava, falava. E eu ficava com muito medo. Eu cobria a cabeça e falava com Deus, Deus, eu não quero ouvir, não quero ver isso. E pensa numa pessoa que lia a Bíblia. Pensa numa pessoa que orava. Era eu. Porque eu estava com tanto medo daquilo. Aí eu trabalhava numa empresa de construção e eu trabalhava no crediário. Eu tinha 15 anos, eu consegui um trabalho pelo um curso que nós fazíamos para os adolescentes, para os jovens naquela época, não sei se fazem mais isso, Procerrado, que era chamado Procerrado. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, no crediário da empresa, e eu lembro que quando eu fui estava no ponto de ônibus para ir pegar o ônibus para ir para o trabalho, uma voz assim do nada falou assim: olha, você não vale nada, por que você não joga na frente desse ônibus? Quantas vezes? E eu tive que lutar, gente, isso não é normal. Porque a gente está lutando, é um conflito interior dentro de nós. E eu todos os dias, sabe o que eu fazia? Li o Salmo 91. Todos os dias. Não faltava um dia. Eu lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Aí quando chegava essa parte aqui, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Eu lia. Quando completou, faltando assim, poucos dias para completar um ano, houve um culto de jovens numa igreja em outro bairro, nós fomos todos os jovens. Quando lá cheguei, havia um pastor que ele não estava ministrando a palavra, ele recebeu a oportunidade de dar uma palavra, ele não era, acho que não era o preletor daquela noite. E ele falou assim, Deus me revela que há uma jovem aqui, que ela está passando uma luta espiritual muito grande. E essa semana completa um ano que ela está passando por esse problema espiritual. Mas Deus está dizendo para você que esta semana ele cessa tudo isso na sua vida e essa luta acaba. E depois ele falou assim, essa pessoa, essa jovem, ela lê todos os dias o Salmo 91. Diz para mim, como não acreditar que é Deus? Eu nunca tinha contado para ninguém, porque se eu contasse para os outros pensavam que eu era maluca. Se eu contasse para minha família, olha lá, louca, começou a ir para a igreja e ficou maluca da cabeça. Então eu não contava para ninguém. Quem sabia? Só Deus e eu, né? E aquele que foi enviado para me atentar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu saí daquele culto, eu chorei tanto, porque eu estava tão angustiada, tava assim, teve no meio assim do deserto que eu chamei a minha pastora, falei assim, pastora, ora por mim, pastora, eu tô muito mal, muito mal, eu tava tão mal, tão assim mal psicologicamente, aí eu lembro que quando ela me abraçou, eu senti o abraço do pai, e ela falou assim para mim, né, Deus usando ela e falando assim comigo, filha, eu estou te abraçando nesta noite. Eu chorava tanto, aquela angústia saía pelas minhas lágrimas, através das minhas lágrimas. Naquela mesma semana, um ano, certo, que começou aquela luta, desapareceu. Não ouvia mais aquela voz que vinha durante a madrugada, né, me atentar. Não ouvia voz quando estava no trânsito. Não ouvia nada disso. Veio a paz, a bonança do Senhor. E Deus tem essa paz para você. Deus tem essa tranquilidade para você. Você que está aí com medo, com ansiedade, com pânicos. Tem pessoas aqui que estão com síndrome do pânico. E vou dizer uma coisa para você, isso é espiritual, viu? Isso é espiritual. E é por isso que eu estou trazendo essa mensagem para você, que da mesma forma que Deus me libertou, e eu passei por isso também. Eu passei por esse processo muito difícil. E você falar para os outros, as pessoas pensam que você é o maluco. É o maluco da casa. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus está trazendo libertação para você. Você crê nisso? E se não for você, através da sua vida, você crê nisso? Eu creio. Se você não crê, eu creio por você. E eu li esse salmo e eu entendo uma coisa. Esse salmo é poderoso. Porque aqui está falando da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus. Aqui está falando que Deus, ele pode, ele sabe, ele vê, tudo. Aqui está tudo aqui em cima desse Salmo 91. Alguns estudiosos dizem que esse Salmo 91 e o 90 foram escritos por Moisés, e eu creio que sim. Porque esse salmo é baseado no deserto, quando lá 40 anos eles estiveram. Imagina o deserto que eles passaram, as pestes, os perigos, as ameaças. Pois, mas Deus dando livramento. E Deus está dizendo para você, eu tenho livramento para você. Eu quero libertar você nesse dia, através dessa palavra. Vamos lá ler a palavra. Eu já comecei a ler para você. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai fazer um refúgio espiritual. Você não vai correr, porque eu antes nem tinha redes sociais naquele tempo, mas hoje tem. Você não vai correr para as redes sociais desabafar que você está passando por uma crise. Você não vai chegar na sua família e vai falar que você está passando por uma crise, porque tem muita gente aqui que já tentou, mas não conseguiu. Porque
até se sentir envergonhado de falar, porque as pessoas pensam que você está maluco da cabeça. É por isso que muita gente vai num psicólogo, num psiquiatra, e eu não sou contra isso, porque há coisas que, se não fosse de Deus, Deus não dava talento, Deus não dava dom para essas pessoas. Mas há coisas que vocês têm que entender uma coisa, que são físicas, são biológicas, mas há coisas que são espirituais. E é nisso que eu quero que você tenha discernimento do Senhor. Você já está um bom tempo lutando contra essa ansiedade, contra esse medo, contra esses pânicos. E isso não tem passado. Mas hoje Deus está te ensinando uma coisa. Se volte a mim. Venha para mim. Faça de mim a sua morada. Quando você sentir medo, faça como eu fiz. Vai ler a palavra. Leia o Salmo 91 todos os dias como eu li. Determine isso na sua vida. Abra sua boca tem poder. A sua boca tem poder, tanto da vida, tanto da morte. Daí sai vida, daí sai morte. Hã? Então você vai abrir a sua boca e você vai declarar a palavra. Leia o Salmo 91. Senhor, eu vou ler o Salmo 91. A peste, eu não vou ter medo do terror noturno, eu não vou ter medo da seta que voe de dia, eu não vou ter medo da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Podem mil cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplareis e vereis a recompensa dos ímpios. É isso que você tem que fazer. Começa a profetizar. Profetiza sem medo. Começa a declarar na sua vida. Faça do Senhor a sua casa. Quando você vai para o teu trabalho, quando você termina o trabalho, qual a primeira coisa que você pensa? Voltar para casa. Ah, mas eu tenho um compromisso, mas depois do compromisso você volta para sua casa. Você vai no culto, acabou o culto. O que você pensa? Voltar para a minha casa. A casa é um refúgio. E aqui é uma metáfora, Deus está falando assim, eu sou sua casa. Eu sou o seu abrigo. Corre para mim, vem para mim. Se entregue a mim. Porque Deus, ele quer te curar. Deus quer te curar. Olha, escuta uma coisa, Deus me libertou. Deus me deu uma libertação muito grande. Eu venho de uma família, quem me conhece, quem me ouve aqui, sabe que a minha família paterna são muito complicados. É tudo de ruim você vê naquelas pessoas. Roubar, matar, destruir, é uma legião de demônios. Então, assim, lutar contra legiões. Então, Deus foi libertando. Deus foi libertando a minha vida. Eu até falo que se Deus não me encontrasse, se Jesus não fosse me buscar, eu estaria perdida. E o Pai, ele tá te falando, vem para mim, corre para mim, se abriga em mim. Às vezes você abrigou em tanta gente, você procurou ajuda em tantos lugares, você foi atrás de tantas coisas e Deus está falando, não, venha para mim. Ah, Senhor, mas eu escuto a pregação, eu ouço um hino quando eu preciso ouvir, eu leio a palavra. Deus está falando, não, você não vai usar, porque tem gente que começa a se tornar isso uma rotina. Não, né? Voltar para casa é uma rotina? Mas Deus está falando assim, mas eu sou a casa, só que a minha casa é diferente. A casa que Deus está falando para você é diferente, porque aqui, aonde você está vindo, aonde você está se refugiando, você vai encontrar ajuda, você vai encontrar proteção. Eu sou o teu abrigo. Vai, ore ao Senhor. Não está aguentando mais? Terminou essa pregação aqui, não está aguentando mais? Entra no seu quarto. Fala, Senhor, eu já não aguento mais, Pai. Pai, tira esse fardo de mim, tira esse medo de mim, tira essa opressão de mim, tira essa ansiedade de mim, tira isso, Pai, que está fazendo mal. E Deus está dizendo assim, eu quero visitar você. Eu quero visitar você, eu quero te trazer a libertação. Venha ao meu encontro. Olha, os coxos, os doentes, os surdos, os mudos, os cegos, quando ouvia falar que era Jesus, o que eles faziam? Corria para perto de Jesus. Às vezes a gente corre para todos os lados. Às vezes você faz terapia toda semana e não está resolvendo nada. Você não parou para pensar que isso é espiritual? Que o lugar que você está te fazendo mal? É por isso que o Espírito Santo está dizendo assim, eu quero trazer a libertação para você nesse dia. Porque tem gente que está com medo aqui, está com medo, é um medo assim inexplicável. Tem aquelas pessoas que estão com medo da morte.
Tá chegando uma certa idade, tá com medo de morrer. Ei, não tenha medo da morte. Quem crer que Deus existe, crê que ele tem a salvação para o seu povo. Depois da morte, há vida no Senhor. Deus está dizendo assim, não tenha medo da morte. A palavra diz assim, eu com os meus olhos contemplarei e eu verei a recompensa do ímpio. Que ímpio é esse? É o inimigo da tua alma, espiritual. Você vai ver a recompensa. Acha que foi fácil passar por aquela situação espiritual? Não foi. Se não fosse Deus, eu não sei se eu não tinha feito alguma coisa contra mim mesmo. Porque lutar contra as potestades não é fácil. Lutar, quando você vê que você está lutando fisicamente, você está vendo com quem você está lutando, é mais fácil, porque você está vendo, né? Eu estou vendo. Você está lutando com uma doença, mas querendo ou não, você sabe fisicamente o que você tem. Mas quando a doença é da alma? Quando a doença, ela está aí, que você fala assim, gente, mas eu nem sei o que eu tenho, porque isso é espiritual. Então, quando a gente luta com o espiritual, a gente tem que ser espiritual, porque se você quer lutar com demônios, sendo carnal, você não vai vencer, você não vai chegar lá. Aí fala assim, tem 6 aspectos da habitação de Deus. Ele é o meu refúgio, ele é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Ele dá ordem aos anjos dele a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Aleluia! Toma posse dessa palavra. Se volte ao Senhor. Vai de encontro a Ele. Eu sei que eu estou falando aqui com vidas que já buscou ajuda em vários lugares. Correu para vários lugares, precisando de ajuda. Mas Deus está falando assim, corra para mim, venha para mim. Eu vou te libertar. Deus te dará libertação. Estou toda arrepiada aqui, olha. Estou falando, meu corpo está arrepiando todinho. Sabe por quê? Porque é espiritual. Às vezes a gente está dormindo, a gente acorda apavorada. Espiritual. Você perde o sono, insônia. Você não dorme à noite. Você pensa que vai dormir, você passa a noite toda acordada. Acorda cansada, tem que trabalhar cansado. Deus está trazendo libertação para aqui, para vidas aqui que está me ouvindo. Eu sinto Deus falar aqui. Olha, Deus está dizendo assim, eu estou mandando os meus anjos te livrar em todos os teus caminhos. Tem alguma pedra que tá querendo fazer você tropeçar? Ele está dizendo assim, você não vai tropeçar em pedra alguma, mas se volte ao Senhor. Ah, mas eu tenho voltado, não tenho visto nada. Se humilha. Fala, Senhor, eu preciso de ti. Tem momentos que vai ter que ser assim. Você tem que falar, Senhor, eu preciso. Eu preciso de uma urgência do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha. Eu preciso que o Senhor me socorre aqui. Porque se eu sozinha, Deus, eu não aguento. Eu não suporto. Aí sabe qual que é a resposta no fim do Salmo 91? Porque tão encarecidamente me amou. Me amou, me buscou. Também, olha a recompensa. Livrarei. Porei num alto retiro, um lugar alto. Um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar alto. Aleluia, Deus. Estarei com ele na angústia. Olha o que Deus está falando para você. Estarei com ele na angústia. E desta angústia eu vou livrá-lo. E você vai me glorificar. Tá vendo a minha mão aqui? Tá vendo a minha mão aqui? Você que saiu desse lado, que tá me ouvindo. Você que tá me ouvindo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, junto com a minha. Desculpa que eu tenho um corte aqui muito grande. Eu cortei. Foi um acidente na cozinha. Mas não ligue para isso. Olhe para minha mão. Conecte aqui. Você que está me ouvindo agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer te ver nessa situação mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, Deus não quer te ver mais nessa situação. Deus está dando um basta hoje. Você que está passando por esse momento difícil espiritual e você já buscou ajuda, você
procurou se aconselhar e Deus está falando assim, sou eu que vou te dar libertação nesse dia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, entra nessas casas agora. Vai quebrando agora esse arco. Ah, Deus. Despedaça agora, Senhor, essas correntes, esses cadeados. Essas pessoas, ó Pai, que estão, Pai, sendo presas pelo inimigo. Que estão sendo como escravos do inimigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo mal agora. Todo mal agora. Eu ordeno. Sai em retirada. Sai em retirada agora. Em nome de Jesus. Eu vejo quartos. Deus está mostrando quartos. Deus está entrando nos quartos. Yashuba. Meu corpo está arrepiando todinho. Em nome de Jesus. Cai agora, Pai. Toda obra maligna. De bruxaria. De feitiçaria. De voodoo. Obras que foram feitas contra a vida dessa pessoa para deixá-la louca, perturbada, desamparada, depressiva, oprimida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cai agora por terra. Todo mal. Que essa pessoa seja liberta agora. Toma posse, porque meu corpo está arrepiando todinho. Toma posse. Deus, segura essa mulher que está me ouvindo agora. E está passando, Pai, por uma síndrome de pânico muito grande. Deus, segura ela pelas mãos. Não deixa ela cair, não deixa ela tropeçar. Senhor, entra no quarto dela se foi feita alguma coisa para deixar ela nesse estado. Manda os teus anjos. A tua palavra diz assim que o Senhor manda os teus anjos para nos guardar. Então vai mandando os anjos do Senhor, guardando ela, para que ela não tropece nessa pedra e caia. Em nome de Jesus, hoje é sexta-feira, Pai. É um dia que nós temos como dia de libertação. E se há alguma pessoa aqui que precisa de libertação, também na vida financeira, que as portas não se abrem, está tudo amarrado, tudo fechado, tudo trancado. Ah, Pai amado, vai abrindo essas portas por amor a esta vida. Essa vida que tem, Senhor, depositado a confiança dela, tem entregado todos os dias, tem falado com o Senhor, Pai, eu preciso dessa porta aberta. Em nome de Jesus, Pai, abre essa porta, entrega essa chave que o Senhor me mostra. Em nome de Jesus, na vida sentimental das pessoas, conjugal, que todo espírito de confusão, que todo espírito de contenda agora, ah, Deus, de fofoca, intriga, mentira, engano, falsidade, vai caindo agora por terra, porque assim creio na tua palavra. Porque o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da libertação. O Senhor é o Deus da transformação. E a palavra diz, agindo o Senhor, quem impedirá? A tua mão forte e poderosa está entrando agora em lares, em casas de pessoas que estão passando por problemas espirituais. Cura essas vidas, para que elas possam testemunhar que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém? Receba essa oração. Deus visitou lares nesse dia. Você, a partir do momento que você está ouvindo aqui essa mensagem, o Espírito Santo ministra dentro de mim. Ele está dizendo, eu visitei lares. Há pessoas aqui que estavam passando por problemas muito difíceis espirituais. E não estavam conseguindo sair dessa situação. Mas Deus está dizendo para você, eu estou te libertando nesse dia. Estou te dando uma grande vitória. Você que chorou muito, falou, Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei como sair dessa situação. O Espírito Santo está dizendo para você que ele manda o anjo dele te visitar. E está dando livramento aqui para muita gente. Há livramentos de Deus chegando aqui. Amém? Essa mensagem é uma mensagem de libertação. Porque não adianta nada eu querer ser próspero, abundante aqui nesta terra, se eu não sou liberto. A primeira obra que Deus vai fazer na sua vida é de libertação. Vai te libertar desse velho homem, vai te fazer uma nova criatura, vai te libertar do teu passado, daquilo que você errou, daquilo que você pecou. Deus vai te lavar no sangue dele. E as suas vestes serão brancas como a alva, como a neve. É isso que Deus primeiro precisa fazer na sua vida. Porque não adianta você casar perturbada como você está. Depois você vai trazer essa perturbação para o seu casamento. Não adianta você querer filhos
Se você tem um trauma da sua infância, Deus quer te libertar desses traumas. Deus quer tratar na sua ferida. Deus quer curar a sua ferida. Amém? Você toma posse dessa palavra? Porque ela é de Deus, ela vem do trono de Deus para o seu coração. Deus está tratando feridas, Deus está curando aqui nesse dia, porque Deus tem sim coisas grandes e firmes para você. Você sabe disso, mas você também sabe que precisa de mudanças, e são mudanças espirituais. Deus está te visitando de uma forma assim sobrenatural. Se você vai ver a diferença, você vai sentir a diferença aí na sua vida, porque você entendeu a mensagem. O seu abrigo não é o homem, a sua confiança não é no homem, a sua confiança está em Deus, o seu abrigo é Ele, a sua casa é Ele. Se aproxime de Deus, sem ter medo de nada, porque Ele te garante vitória. A palavra diz assim que para que não tropece em pedra alguma, você pisa o leão e a cobra, calca os pés o leãozinho, a serpente, ou seja, tudo aquilo que fere, machuca, mata, e Ele está dizendo assim, eu estou te dando livramento. Você me invoca, eu te livro. E depois você me glorifica. É assim com Deus. Na angústia você clama a Ele, certo? Ele vem e te livra e depois você o glorifica, porque você vai contar, você vai testemunhar que Deus te visitou e Deus falou com você no Salmo 91. Grande é a libertação que Deus está dando para vidas aqui nesta tarde. Eu não sei a hora que você vai ouvir, mas a partir do momento que você ouvir essa mensagem, você sabe, foi Deus que falou comigo. Deus abençoe seu dia, abençoe sua casa. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém? Um grande beijo aí no seu coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.